Romário de Souza Faria, 1966, atualmente é senador, tendo sido eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Antes de ingressar na carreira política, o ex-atleta era um atacante reconhecido internacionalmente. Romário nasceu no Rio de Janeiro no dia 29 de janeiro de 1966. Infância. Os primeiros anos da vida de Romário foram duros. O jogador nasceu na favela do Jacarezinho e teve muitas limitações financeiras. Os pais, Edevair e Lita, desde cedo incentivaram o filho a seguir o seu maior sonho: ser jogador de futebol profissional. Formação. Romário tem um curso técnico pelo Colégio Dalila Gonçalves, Rio de Janeiro. Também possui ensino superior em Educação Física pela Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro. Percurso no futebol. Carreira no Brasil. Conhecido como baixinho devido à sua estatura, 1,67 m, Romário começou a jogar no Estrelinha, um time de futebol amador montado pelo seu pai em Vila da Penha. Em 1979, o pequeno craque foi parar no time infantil do Olaria. No primeiro ano em que competiu, já se destacou do grupo, se tornando o artilheiro. Aos 15 anos de idade, entrou para o futebol profissional, tendo começado a carreira no Vasco da Gama. Logo depois, seguiu para times internacionais, regressando aos campos no Brasil somente em 1995 pelo Flamengo. Em 2000 foi a vez de retornar às origens, voltando a jogar no Vasco. 5 anos mais tarde, Romário foi para o Fluminense. Carreira internacional. Em 1988, o jogador foi comprado pelo PSV pelo maior valor que até então havia sido realizado no futebol. A transação foi feita por 6 milhões de dólares. Durante a sua temporada no clube foi artilheiro em 2 ligas. Em 1993, Romário foi transferido para o Barcelona, que o contratou por 4,5 milhões de dólares. Lá, conquistou o campeonato espanhol e se tornou artilheiro. A seleção brasileira. Romário estreou na seleção brasileira em 1985, nas categorias de base. Ele foi campeão sul-americano sub-20. 3 anos mais tarde, entrou para a seleção profissional. Em 1993 e 1994 foi destaque na seleção brasileira. Em 1994, venceu a Copa do Mundo, foi eleito o melhor jogador da Copa e melhor jogador do mundo pela FIFA. Seu último jogo pela seleção aconteceu no dia 27 de abril de 2005. Carreira política. Segundo o próprio Romário, a responsável pela entrada do atleta na política foi sua filha caçula, que é portadora de síndrome de Down. O ex-jogador ingressou na política aos 49 anos. Em 2010, alcançou seu primeiro cargo político, tendo sido eleito deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Foram 146.859 votos. 3 anos mais tarde, se tornou presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. Em 2014, se elegeu senador, tendo recebido 4,7 milhões de votos, a maior votação da história do Rio de Janeiro para o cargo de senador. No primeiro ano do mandato foi eleito presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Romário também presidiu a CPI do futebol. Em entrevista concedida à TV Senado, Romário defende um maior rigor na emissão de certificados da CBF aos clubes que formam jogadores. Desde 2017, o político é filiado ao Podemos. Em 2018, tentou se eleger governador do estado do Rio de Janeiro, mas não conseguiu alcançar o seu objetivo.